Resumo de Apocalipse de quinta-feira, 5 de setembro. Inscreva-se e deixe o seu like. Laude reclama do absurdo que fizeram com ele, um homem tão bom. Pastor Jonas diz que estão no início dos tempos finais e precisam estar atentos. Ângela comenta que ele foi atendido por ainda estar no prazo, mas em breve, sem a marca, não terão acesso a medicamentos ou cirurgias. Pastor Jonas já sabia que seria assim. Ao ligar a TV, vê milhões recebendo a marca, e ele lamenta que estão vendendo suas almas. Ângela, assustada, diz que tentou fazer compras sem sucesso por não ter a marca. Natália chega e diz ao tio que Deus o protegeu, mas que Ricardo está incitando ódio contra os cristãos, sugerindo que talvez seja melhor fechar a igreja. César, olhando para seu distintivo, lembra de sua vida com a família. Guto percebe que o pai está preocupado, e César admite que terá que tomar uma decisão difícil. Guto o abraça. Tiatira reflete que apesar de tudo, eles têm água, comida e estão unidos. Osiel acrescenta que uma tragédia como essa separa o joio do trigo, e aqueles que estão ali não seguiram Ricardo Montana, o falso Messias. Agora, a terra prometida é a eternidade com Jesus. Saulo e Noa pregam que apesar de estarem longe de tudo, Deus não os abandonou, e como filhos de Deus, são herdeiros do reino. Mesmo que seus corpos sejam mortos, eles viverão no novo Israel. Uri e Susana, horrorizados, assistem às notícias. Susana lamenta que Alan não tem mais salvação, mas Uri diz que seu irmão já decidiu isso há muito tempo, e que são responsáveis por suas escolhas. Ele tenta consolar Susana, dizendo que agora só aqueles que estão com Deus são sua verdadeira família. Isabela quer falar com Ricardo sobre algo que a incomoda. Ricardo garante transparência, mas Isabela o acusa de traição com Ariela. Ricardo minimiza, dizendo que a fidelidade é uma imposição religiosa e que agora as pessoas são livres. Isabela pergunta se ele continuará traindo, e Ricardo confirma, dizendo que fará isso quando quiser e que ela também deveria ser livre. Isabela recusa a ideia, mas Ricardo a incentiva a superar seus medos. Eles acabam se beijando. César entrega seu distintivo a Guido, que pergunta o que isso significa. César explica que já havia avisado que esse dia chegaria e que ele não pode continuar na corporação por causa das marcações. Guido argumenta que as coisas podem piorar se ele sair, pois alguém que apoia Montana tomará seu lugar. César afirma que não pode fazer parte de uma polícia que serve a Ricardo e que as coisas só vão piorar. César pede que Guido se cuide e lembra que em breve ele também terá que fazer uma escolha, esperando que Guido não fique do lado errado. Pastor Jonas e sua esposa vão à igreja e encontram tudo destruído. Laude fica chocada com a barbárie e lamenta os momentos vividos ali. Pastor Jonas, emocionado, lembra do pai pregando e concorda com Laude que talvez a igreja não seja mais um lugar seguro. Apesar disso, ele afirma que a fé deles sobreviverá mesmo sem a igreja, e que devem se apegar ainda mais ao Senhor Jesus. Laude concorda e o abraça, e Pastor Jonas conclui que, embora tenham destruído a igreja, fortaleceram ainda mais sua fé. Glória informa a Vitório que Benjamin precisa falar com ele, destacando a importância e o risco da situação. Brenda, monitorando a situação, tenta impedir que Melina avise André sobre a presença de Benjamin no rio, temendo que ele conte a Ricardo. Apesar das objeções, Brenda desliga Melina, explicando que não pode arriscar a vida de Benjamin. Benjamin revela a Vitório que está sendo espionado através de uma microcâmera escondida em uma caneta, presente de Stephanie. Ele deduz que o sacerdote já sabe que ele está com Glória. Enquanto isso, Ricardo testa um braço mecânico feito por André e o parabeniza perguntando sobre novidades. Benjamin conta a Adriano sobre a espionagem de Stephanie e Adriano, preocupado, pede que Benjamin tire Glória de lá o mais rápido possível, temendo por sua segurança. Benjamin revela que precisa ir à Nova Babilônia para destruir o exército de robôs de Ricardo. Adriano alerta Benjamin sobre os perigos e pede para ele se manter firme. André termina a renderização de uma imagem que manipula a realidade, substituindo o verdadeiro atirador por Benjamin. Ariela elogia o resultado, e Ricardo fica impressionado com a manipulação. Brenda reprograma Melina, que se sente confusa, como se tivesse perdido a memória. Melina questiona Brenda sobre o que aconteceu com as imagens capturadas, e Brenda suspeita que alguém descobriu a câmera oculta na caneta, alertando que Stephanie não ficará feliz ao saber disso. Ariela pergunta quando a investigação será divulgada para a mídia mundial. André responde que está eliminando todos os vestígios de Benjamin da gravação e da multidão. Ricardo pergunta se é possível eliminar Benjamin apenas com a imagem, e André admite que ainda não, mas está confiante de que Benjamin não sobreviverá após a divulgação. Ricardo elogia André e expressa seu orgulho.
Ariela menciona que enquanto André finaliza as provas, ela está preparando um dossiê contra Benjamin, e Ricardo agradece a ambos. Tamar questiona Gideon se deveriam ir à Nova Babilônia. Gideon, convencido de que Ricardo oferece o melhor e mais seguro, insiste que eles devem ir, mesmo que Tamar tenha dúvidas. Tamar sente que está traindo algo, observando como Ricardo influenciou Noa e Hannah. Gideon argumenta que Ricardo também ressuscitou, mas Tamar acredita que os dois homens santos que subiram ao céu são diferentes. Ela reconhece que só existe um Deus verdadeiro. Gideon sugere que eles viajem e conversem com Ricardo para esclarecer as coisas. Pastor Jonas decide fechar a igreja para a segurança de todos, conforme Natália sugeriu. Ela também decide deixar a polícia para não ter que aplicar a marca da besta, o que Angela questiona, mas Jonas apoia a decisão de Natália. Laude lembra que a desculpa de apenas seguir ordens já foi usada para atos terríveis, e Jonas concorda. Ele também se preocupa com a segurança de Glória e Vitório. Glória conta a Stella que Benjamin descobriu que a caneta de Stephanie estava gravando tudo, mas o pastor Jonas vai ajudar. Stella tranquiliza Glória, dizendo que o pastor é uma boa pessoa, e agradece pelo apoio, abraçando-a. Thalita expressa seu medo a Guto, mas ele a encoraja a ser forte e firme, mesmo diante da possibilidade de morte. Thalita admite que não sabe se está pronta, pois não quer morrer nem perder Guto. César diz a Benjamin e Zoe que deixou a polícia, pois ela agora é controlada por Ricardo, e ele não podia continuar. Zoe comenta que foi por isso que ela não quis voltar ao jornal, já que a mídia está nas mãos do anticristo. Benjamin alerta que em breve nem a internet será livre. César lamenta, dizendo que o cerco está se fechando, mas lembra que a salvação deles é o mais importante. Benjamin então revela que precisa tentar destruir o exército de robôs de Ricardo, e César pede que ele pense bem, pois invadir a Nova Babilônia será difícil. André mostra a Brenda uma gravação que incrimina Benjamin pelo atentado contra Ricardo. Brenda sabe que Benjamin é inocente e tenta convencer André a não seguir com isso, lembrando que Benjamin já o ajudou. André, no entanto, o chama de traidor e ameaça Brenda se ela também estiver pensando em trair o governo mundial. Melina então pergunta se Brenda já contou que Vitório descobriu a câmera na caneta, e Brenda admite que ia contar. André avisa Stephanie sobre a descoberta da câmera e a necessidade de agir rapidamente. Ricardo assegura a Stephanie que Glória não escapará, mas sugere que ela mereça uma segunda chance. Stephanie, após pensar, reconsidera. Não se esqueça de ativar o sininho para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!